A recente movimentação no Tribunal Superior Eleitoral para acelerar o julgamento de cassação do governador Cláudio Castro acabou tendo um desfecho bem diferente do que muitos esperavam. O que parecia uma ofensiva rápida contra o chefe do Executivo fluminense foi neutralizado por um pedido de vista, um recurso que suspendeu o processo e frustrou a pressa dos que desejavam vê-lo fora do cargo. Tudo começou quando a ministra Carmen Lúcia, atual presidente do TSE, surpreendeu ao pautar o julgamento de um processo antigo que estava parado há meses. A decisão de colocar o caso em votação de forma repentina levantou suspeitas sobre as motivações por trás da medida. Para muitos analistas, o gesto soou como uma tentativa de retaliação política, uma espécie de resposta ao endurecimento de Castro no combate à criminalidade no Rio de Janeiro. O governador vinha ganhando destaque nacional após autorizar uma mega operação policial contra o Comando Vermelho, uma das facções mais poderosas do país. A ação, que resultou em confrontos intensos, foi vista por parte da população como um ato de coragem e de restauração da autoridade do Estado. Mas, como era de se esperar, também gerou críticas de setores da esquerda e de organizações de direitos humanos, que acusaram o governo fluminense de promover matança. O próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou a se referir à operação nesses termos, o que deixou claro o desconforto político causado pela iniciativa. Ao se posicionar firmemente ao lado da polícia e da lei, Cláudio Castro acabou se tornando alvo direto de um sistema político e judicial que, segundo seus aliados, tenta silenciar quem desafia a narrativa dominante. E foi justamente nesse contexto que o processo de cassação, referente às eleições de 2022, saiu da gaveta. O caso já havia sido julgado e arquivado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, TRE, que absolveu o governador por falta de provas. No entanto, o Ministério Público Eleitoral recorreu, levando o processo ao TSE, onde permaneceu esquecido até agora. De repente, e de forma conveniente, a ministra Carmen Lúcia resolveu retomar o julgamento em tempo recorde, despertando suspeitas sobre o real objetivo da manobra. O timing não poderia ser mais simbólico, no momento em que Castro consolidava sua popularidade por causa de sua postura firme na segurança pública. O risco de cassação surge como uma sombra política. Para muitos, não se tratava apenas de um processo jurídico, mas de um instrumento de intimidação, um lembrete de que, no Brasil, quem enfrenta o sistema precisa estar preparado para as retaliações. Mas o que parecia ser uma ofensiva rápida acabou encontrando um obstáculo inesperado dentro do próprio tribunal. Quando o julgamento começou, o ministro Nunes Marques, indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, pediu vista do processo, interrompendo imediatamente a sessão. O gesto, embora técnico, teve enorme impacto político, pois adiou indefinidamente a decisão sobre o futuro de Cláudio Castro. O movimento do ministro Nunes Marques no Tribunal Superior Eleitoral foi interpretado por muitos como uma jogada de mestre. Ao pedir vista do processo, ou seja, mais tempo para analisar o caso, ele suspendeu imediatamente o julgamento e travou o que parecia ser uma corrida para condenar o governador Cláudio Castro. A decisão foi um balde de água fria para aqueles que esperavam uma sentença rápida e, segundo observadores, revelou uma tentativa de atropelar o devido processo legal. O pedido de vista é um instrumento legítimo e previsto no regimento interno do tribunal. Com ele, o ministro sinalizou que não aceitaria participar de um julgamento apressado sobre um tema tão delicado. De forma elegante, sua atitude deixou claro que a pressa dos outros ministros não era a sua. Nunes Marques deixou transparecer que preferia agir com prudência e analisar todas as provas com calma, em vez de se deixar levar por pressões políticas ou midiáticas. Na prática, o gesto adiou a decisão para o próximo ano e desarmou o plano de uma cassação relâmpago. O resultado foi um golpe estratégico que inverteu completamente o jogo político. Aquilo que parecia uma ofensiva contra o governador acabou se tornando uma derrota humilhante para os que articularam a manobra. A ministra Carmen Lúcia, que havia pautado o caso de surpresa, esperava dar uma resposta exemplar ao governador fluminense, mas acabou vendo o processo se transformar em um símbolo da resistência contra o uso político do judiciário. A tentativa de enquadrar Cláudio Castro na prática teve efeito contrário.
fortaleceu sua imagem e o transformou em uma espécie de porta-voz da direita institucional. Essa reviravolta revelou algo importante sobre o momento político brasileiro. O sistema não é infalível. Mesmo quando parece agir de forma coordenada, ainda existem freios internos, ministros dispostos a seguir a lei e não o jogo político. A atitude de Nunes Marques mostrou que ainda há espaço para a independência dentro das instituições e que decisões tomadas com pressa e motivadas por revanchismo podem sair pela culatra. Enquanto isso, fora dos tribunais, Cláudio Castro ganhava apoio. Governadores como Romeu Zema, Minas Gerais, Ratinho Júnior, Paraná, e Ronaldo Caiado, e Goiás, declararam solidariedade ao colega fluminense e defenderam o direito de ele governar sem perseguição política. Essas manifestações de apoio mostraram que há um movimento de união entre os governadores de perfil mais conservador, que veem em Castro um símbolo de resistência contra o avanço de decisões judiciais consideradas arbitrárias. A reação popular também foi significativa. Nas ruas do Rio, o governador recebeu aplausos durante homenagens a policiais mortos em combate e as redes sociais se encheram de mensagens de incentivo. A percepção geral era a de que ele estava sendo punido não por irregularidades, mas por enfrentar o crime organizado e desafiar o discurso dominante. Essa combinação de apoio político e popular transformou a suspensão do julgamento em uma vitória moral para Cláudio Castro e para seus aliados uma prova de que ainda é possível resistir ao poder do sistema. O desfecho do episódio no TSE deixou uma mensagem clara. A tentativa de pressionar Cláudio Castro saiu pela culatra. A pressa em julgar o governador acabou se transformando em um erro de cálculo político que fortaleceu sua imagem e enfraqueceu a narrativa dos que buscavam puni-lo. Com o pedido de vista de Nunes Marques, a ministra Carmen Lúcia viu ruir o que seria um julgamento rápido e exemplar. O processo agora está sem data para voltar à pauta, o que representa uma vitória expressiva para Castro e um revés simbólico para a ala do judiciário, acusada de agir por conveniência política. Essa reviravolta também escancarou a polarização entre duas visões de país. De um lado, quem acredita na força da lei, na presença da polícia e na defesa da ordem. Do outro, quem insiste em discursos ideológicos e relativiza o enfrentamento ao crime organizado. Ao manter sua postura firme, o governador do Rio de Janeiro conseguiu tomar a dianteira do debate público e se transformar em um dos principais nomes da direita nacional. Castro tem dito com frequência que a verdadeira defesa da democracia é combater o crime. Em uma de suas falas mais marcantes, ele afirmou: "Quem anda armado de fuzil nas ruas está atacando a democracia." A frase virou um símbolo político porque inverte a narrativa dominante, mostrando que a ameaça à democracia não vem de quem denuncia abusos de poder, mas de quem aterroriza a população. Esse raciocínio desarma o discurso da esquerda, que frequentemente associa o endurecimento da segurança pública ao autoritarismo. Enquanto isso, a incoerência do sistema se torna cada vez mais visível. De um lado, ministros e autoridades se mobilizam para tentar enquadrar o governador que enfrenta o tráfico. De outro, figuras ligadas à defesa de criminosos perigosos circulam livremente pelos gabinetes de Brasília, em uma inversão de valores que indigna grande parte da população. É esse contraste que alimenta o sentimento de injustiça e reforça a percepção de que o Brasil vive um embate entre a realidade das ruas e a bolha do poder. A vitória de Cláudio Castro no TSE não foi apenas jurídica, foi política e simbólica. Ela mostrou que, mesmo em um sistema fortemente centralizado e dominado por interesses ideológicos, a coragem e a estratégia ainda podem prevalecer. Mostrou também que a pressão popular e o apoio de outros líderes fazem diferença e que a união entre os governadores de perfil mais conservador pode ser um contrapeso real ao poder de Brasília. Mas, como o próprio governador reconhece, essa foi apenas uma batalha. A guerra contra o crime, contra a impunidade e contra o uso político das instituições ainda está longe do fim. Para seus apoiadores, o episódio serve de inspiração. Um lembrete de que a verdade pode ser abafada por um tempo, mas nunca vencida. E agora, a pergunta que fica é: você acredita que a ministra Carmen Lúcia tentou acelerar o julgamento por motivação política?
Acha que a união dos governadores de direita pode mudar o rumo do país e conter os abusos de poder? Deixe sua opinião aqui nos comentários e participe do debate. A sua voz é essencial. Se este vídeo te ajudou a entender o que realmente aconteceu nos bastidores dessa decisão, deixe o seu like, compartilhe e inscreva-se no canal Radar Brasil. Aqui a gente mostra o outro lado da notícia, com independência, coragem e compromisso com a verdade. Um grande abraço e até o próximo vídeo.